Olá, hoje eu vou fazer uma receita de café, no caso um café especial na Melita. O que eu queria demonstrar com esse vídeo é que você não precisa comprar um equipamento, um porta-filtro, algo assim muito caro, que um coador Melita, um coador que você consegue encontrar em literalmente qualquer lugar por um preço super acessível já é muito capaz de fazer um café espetacular. E aliás, de maneira geral, a depender da torra, a depender do café, pode fazer inclusive um café muito melhor do que um Rario V60. Por quê? Porque, só para exemplificar, o que difere num coador da Melita de um Rario V60, de forma simples? É a base dele. Tudo bem que esse é de cerâmica, mas o que difere nos dois é exatamente a base dele. A base, no caso do Melita, é uma base reta com um único e pequeno furo ao centro. Já no caso do coador Rario V60, até pelo próprio nome, ele tem formato de um V em 60 graus e um único e grande furo ao centro. Logo, o que isso impacta no café? O Melita, ele tem como característica, em razão da base chata, que a água ela demora mais para sair do coador, para deixar o coador, de forma que ela fica mais tempo em contato com o grão, em contato com o pó do café, deixando um café mais encorpado, o que não acontece no caso do V60. No caso do V60, independente de onde você coloque sua água, onde você despeje a água, ela vai encontrar um caminho direto rumo à base e escoar, de forma que ela vai ter menos tempo em contato com o café. Então, torras mais claras, cafés que demandam mais tempo de contato com a água, tendem a ficar ainda melhores, ainda melhor no Melita, apesar do preço. O que de fato interfere muito no seu café é a qualidade do seu grão. É impossível você fazer um café de boa qualidade com pó ou com um grão ruim. Então, muito mais importante do que você investir num coador é você investir num bom café. No caso, esse é o café Paraíso da Uncoff. No caso, a Uncoff é a empresa, a torrefação do Boran, atual campeão mundial de café, primeiro brasileiro a ser campeão mundial de café. Barista, né? Bem, agora partimos para a receita. Primeiramente, eu utilizo uma receita padrão. É a primeira vez, inclusive, que eu vou estar experimentando esse café, mas tenho certeza que vai ser muito bom. Eu uso uma receita padrão de 30 gramas de café para meio litro de água. Nesse caso, eu vou estar fazendo meio litro de café, então vou utilizar 30 gramas de grão. Eu espirro um pouco de água para evitar estática e já coloco no coador, no moedor, perdão. Assim que eu terminar de moer, eu retorno. Prontinho, café moído. Ó, só para demonstrar o efeito de usar um pouquinho de água antes da moagem. Podem ver, não acumulou nada de estática. Estática é algo muito perigoso para um moedor, aos poucos pode prejudicá-lo e você também tende a perder café com o tempo. Ó, essa é a moagem que eu vou estar usando, é uma moagem média grossa. Eu acredito que é a ideal para esse tipo de coador, porque exatamente por essa base chata, ela tende a demorar mais para extrair o café. E que, se demorar muito a extração, vai trazer muito amargor ao café. Então eu recomendo utilizar uma moagem média grossa, para tornar um pouco mais rápido esse fluxo. Com relação ao coador, eu vou estar usando ao filtro, né? Eu vou estar utilizando um filtro Melita, normal. Eu costumo dobrar para o mesmo lado as duas abas,
que é como recomenda na própria embalagem. Eu não vejo muita diferença. Eu acho que encaixa super bem. Ó, não vejo por que dobrar de outra forma. Jarra normal. Um passo muito importante é... eu vou até trazer um pouquinho mais próximo. Um passo muito importante é você escaldar o seu filtro. Por quê? Durante o processo de fabricação, o filtro ele acaba pegando um pouco de gosto. O filtro acaba pegando um pouco de gosto. Então, ao você utilizar um pouquinho de água quente para escaldar o filtro, você remove a maior parte desse gosto. E além disso, um segundo ponto positivo de escaldar é que você esquenta tanto a jarra quanto o coador, de forma que o seu produto final, o café, ele vai ficar um pouco mais quente. E calor é essencial para você ter uma boa extração. Bem, vou deixar um pouquinho mais próximo para vocês verem bem o café. Pronto, acredito que assim está com uma boa visibilidade. Bem, primeiramente nós adicionamos nosso café. Eu agito para deixar nivelado o café e fazemos o bloom, que é a primeira etapa. Principalmente com cafés mais recém-torrados, como é o caso desse, se eu não me engano são 6 ou 7 dias de torra, ele libera muito gás carbônico, aproximadamente uns 50 gramas de água. O bloom ele tem uma dupla função. A primeira função é retirar a maior parte do gás carbônico que está dentro do pó. E a segunda grande ponto do bloom, grande relevância do bloom, é exatamente para você umedecer todo o grão. Bem, segundo ponto, eu despejo até mais ou menos metade do meu volume total, nesse caso 250 ml de água. Um despejo velocidade média, acho que também não precisa ser muito devagar. Se você tiver uma chaleira de bico de ganso é melhor, mas não é necessário, pode ser uma chaleira normal. O mais importante é você umedecer todo o pó. Eu gosto de agitar um pouco nesse primeiro momento. Aguardo um pouco. E agora eu vou adicionando água aos poucos. O mais importante é você sempre deixar um cone relativamente cheio nessa etapa para manter a temperatura do café. Uma estabilidade térmica, essa é a finalidade. Não sei se vocês estão escutando, mas está chovendo bastante aqui em São Paulo. Já estamos quase terminando. 500 ml. Agora é só aguardar terminar de passar. Bem, o nosso café está terminando de coar. Já passando dos 4 minutos, eu já retiro, ainda que não tenha totalmente completado, a fim de evitar o amargor. E eu deixo descansar por mais ou menos 1 minuto o café, porque um café muito quente você acaba não conseguindo sentir todas as notas do próprio grão, tá? Da própria variedade. Então é sempre bom aguardar mais ou menos 1 minuto por aí quando termina de coar, para ele dar uma leve resfriada. Já se passou um pouco mais de 1 minuto, agora vamos experimentar o café. Salte. Ficou muito bom. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Até a próxima.